Que esse seja um desejo contínuo dos nossos corações. Fala, Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, visita-me com poder e grande graça. Senhor, alcança-me, fala comigo, enche a minha vida. Você precisa fazer isso diante de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, 14 e 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai. Pai querido, nós te louvamos nesta noite, Pai. Te louvamos por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós, Pai. Por Tua presença maravilhosa, desde o início deste culto, Pai. Quando dobramos os nossos joelhos a orar ao Senhor nesta noite, Pai, nós temos sido visitados por Tua graça, por Tua bondade, Pai. Nós te louvamos. Chegou o horário de nós ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco, orienta-nos, instrui-nos. Continua a falar conosco aqui nesta noite, Pai Celeste. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, este texto que li aos irmãos traz uma mensagem tão poderosa aos nossos corações. Eu estava meditando essa semana e o Senhor aqueceu o meu coração dentro desse texto. É de conhecimento dos irmãos que um dos grandes problemas da humanidade está relacionado ao seu futuro, portanto, uma questão de ansiedade. Este é um problema que assola a humanidade. E toda vez que eu falo de amanhã, de futuro, eu costumo dizer que é algo incerto, é algo que não aconteceu, portanto, né? Traz a ideia de algo inexistente. Essa é a melhor palavra. E às vezes a gente sofre por antecedência. Às vezes nós não entendemos qual é o agir do Senhor para o nosso amanhã. Eu gosto muito de uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que a ansiedade é um estrangulamento emocional. É uma espécie de um sufocamento. E por que eu digo isso aqui nesta noite? Para que a gente entenda que é extremamente importante nós sabermos aonde queremos chegar, quais são os nossos planos e propósitos de vida. E o propósito de vida reflete no futuro, mas a gente não anda simplesmente pensando no futuro, são coisas que nos reportam a vivermos o agora, o hoje. Olha que culto tão extraordinário que nós estamos vivendo aqui hoje. Isto vai reverberar na sua semana. Você vai sair daqui diferente de como você entrou. Você vai ter uma segunda-feira melhor. Mas entende? É tudo resultado do hoje, do agora. Isso é lindo demais. E o Paulo aqui, ele traz respostas a nós quanto este amanhã, quanto esta incerteza do amanhã para muitos, mas para nós que servimos ao Senhor, a gente sabe o final da história, a gente sabe como findará, a gente sabe, a luz da palavra de Deus nos mostra como será o fim das coisas. Já dizia o sábio Salomão que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E algumas coisas aqui eu quero extrair para nós nesta noite,
algumas lições, e a primeira delas, Paulo nos diz aqui que ele prossegue para o alvo. Paulo está bem firmado, Paulo sabe aonde ele quer chegar, Paulo sabe aonde ele deve ir. E é tão interessante isso que nenhuma das viagens missionárias de Paulo, o próprio Espírito de Deus havia revelado a ele acerca do seu amanhã, que o que teria a ele, o que esperava a ele era açoite, prisões, e as pessoas tentaram desvirtuar Paulo, tirar Paulo do caminho que ele ia, mas Paulo não se atentou a isto, Paulo não deu atenção a estas falas que iriam tirá-lo do seu plano e do seu propósito. E por isso que Paulo diz, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo sabe aonde queria chegar, sabe? Paulo traz uma lição para nós aqui tão poderosa, a importância de nós termos foco. Paulo sabe aonde quer chegar. Sabe, eu vejo que muitas coisas ocorrem no nosso tempo presente porque falta foco. Muitas coisas têm deixado de acontecer e nós não estamos vivenciando coisas extraordinárias porque está faltando foco. Sabe, são coisas que vêm diante de nós e não nos permite seguirmos adiante diante de um foco. Paulo sabe aonde quer chegar. Isso é uma lição espiritual tremenda. Isso aqui, Paulo pode enfrentar luta, problema. Você viu a irmã Vanessa aqui testemunhando? Ela trazia uma mensagem, testemunhava, edificou a igreja com esta mensagem inicial aqui nesta noite, trazendo a nós esta importância. Não, eu quero estar na presença de Deus, seja em dias adversos, seja em problemas, seja com fraqueza, seja em qualquer circunstância, eu quero estar na tua presença e te servindo. Sabe, a gente precisa desta convicção, a gente precisa dessa certeza, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer estrada pode te conduzir por caminhos e por ruas sem saídas, por becos, por vielas, por situações extremas, mas Paulo sabe onde quer chegar. Paulo mostra para nós como igreja, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Isso aqui é tão lindo, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe que um obstáculo, ele faz parte do processo. A gente sabe que as portas que se fecham, elas fazem parte do processo. O não que a gente recebe faz parte do processo. Mas quando você levanta determinado, sabendo aonde você quer chegar, meu irmão, não tem nada que vai nos arrancar do plano e do propósito de Deus. E Paulo é extraordinário, eu amo a vida de Paulo. Samuquinha aqui pregou quarta-feira, trazendo lições extraordinárias sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu me senti motivado, Samuca, a continuar falando deste grande pastor, o maior pastor de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, o maior implantador de igreja de todos os tempos, um homem que soube sofrer pelo evangelho, mas ele tinha um foco. Ele tinha uma meta, ele tinha uma direção a ser seguida. E não, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, meu irmão, não tem pormenores, não tem obstáculos, porque um bom soldado que milita não se embaraça com as coisas desta terra e prossegue. Ele está focado, ele sabe aonde ele quer chegar. Ele sabe, ele nos mostra isso, e é tão lindo, porque ele diz: quanto a mim não julgo que ainda haja alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, e prossigo para o alvo. Diga comigo: prossigo para o alvo. O foco de Paulo é o alvo, é o lugar a ser seguido. Sabe? E quando a gente sabe onde a gente quer chegar, meu irmão, pode se levantar quem quer se levantar, pode parecer barreiras, obstáculos, a gente pode se deparar com ofensas, a gente pode se deparar com situações tremendas, mas o foco está lá estabelecido. E eu preciso te dizer isso profeticamente: Deus quer fazer com que a gente nesta noite
acerte o nosso foco. Sabe, o foco te traz concentração, o foco te faz meditar com mais, sabe, com mais aprofundamento. Quando você está focado numa coisa, não é qualquer coisa que tira você daquele momento, daquela direção, da onde você deve chegar. Sabe, a gente precisa disso, irmãos, na vida espiritual. Sabe por quê? Porque você vai se deparar com lutas, você vai se deparar com provações, você vai se deparar com portas que se fecham, você vai se deparar com mensagens que vão querer vir de encontro ao teu coração e lhe machucar e lhe ferir, mas você tem que saber aonde você quer chegar. Você precisa saber aonde você deve chegar e prosseguir rumo a este alvo. O alvo aqui é o foco de Paulo. E ele diz assim: eu prossigo. Essa palavra prossigo no grego significa correr prontamente a fim de capturar. Olha, correr prontamente a fim de capturar. Quando eu estava meditando isso aqui, eu amo, não sei vocês, eu amo o mundo animal. Eu amo os discoveries da vida. Mas eu amo ver um animal olhando para sua presa. E pode passar o que for, ele está focado. E quando ele está focado, ele mira e ele corre. Ele está prontamente a fim de capturar. Ele sabe aonde quer chegar. Meu irmão, Deus está falando isso conosco aqui nesta noite. Aonde você quer chegar? Qual é o teu plano e o teu propósito com Deus aqui nesta noite? Você acorda de manhã e sabe o que deve fazer, ou acorda e fica esperando as coisas acontecer, ou você desce na oração, busca o Senhor, invoca o nome do Senhor, fala: Senhor, eu tenho isto como plano, como propósito, você é comigo, me ajuda, me abençoa, eu preciso chegar, eu preciso desses resultados, eu preciso dessa atmosfera espiritual, eu preciso da sua mão vindo de encontro à minha vida. Paulo sabe aonde quer chegar, e ele corre prontamente a fim de capturar. Sabe, é como eu via Paulo aqui, como correndo atrás da sua presa. Sabe, eu vou pegar a questão de sobrevivência. O mundo animal é demais, porque é questão de sobrevivência. Às vezes, eu estou com dó daquele outro animalzinho. É questão de sobrevivência, cadeia alimentar. Mas Paulo corre prontamente a fim de capturar. Corre com determinação. Meu irmão, é tempo de nós nos levantarmos prontamente a fim de capturar o que? Aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para o meu amanhã. Sabe, eu converso muito com o Eduardo de manhã. A gente tem esse hábito de sempre estar conversando, e eu falo com ele: eu não consigo fazer nada sem antes buscar a Deus, sem antes ouvir uma mensagem de Deus, ouvir a voz de Deus. Sabe, irmão, eu te convido, eu te desafio a você ter uma vida assim. Porque às vezes a gente acorda atrasado, criança grita de um lado, grita do outro, tem que levar para a escola, é isso e aquilo. Você já acorda atribulado. Se você acorda às 6 horas da manhã, tem gente maluco buzinando, xingando, falando um monte de coisa, mas acabou de acordar às 6 horas da manhã. Não buscou a Deus, não tem Deus como sua prioridade, não tem Deus como foco. Sabe, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, não é rápido, é os pés firmados, firme, forte, mas com determinação. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei aonde eu quero chegar. E a gente vai buscar, vai capturar os resultados que nós tanto precisamos no seu dia. Sabe, você vai ver que a ansiedade não vai lhe pegar. Você sabe onde você quer chegar. Você sabe onde você quer chegar. Ele corre com determinação. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo. Eu tenho foco. Eu tenho objetivo. E quando a gente sabe o alvo e o objetivo que a gente tem, meu irmão, não vai ter nada que vai nos tirar daquilo. Sabe? Não vai ter nada. Você está focado. Você sabe onde quer chegar. E Deus está chamando pessoas aqui. Qual é o teu foco em Deus? Qual é o teu propósito em Deus? Aonde você quer chegar em Deus? Aonde você quer chegar em Deus?
Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Ou você quer só acordar, fazer aquela oração, Senhor, entrega o meu dia em tuas mãos, mas aonde você quer chegar em Deus? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Qual é o teu foco do seu dia? Quais são as expectativas que vai vir sobre você mediante aquilo que você sabe aonde quer chegar? Falta isso espiritualmente, falta isso na nossa vida secular, falta isso, sabe? Quantas vezes a gente está tomando porrada da vida por não ter foco, por não saber aonde a gente quer chegar. Paulo sabe onde quer chegar, e que o Senhor desperte a sua vida aqui nesta noite, que o Senhor desperte a sua vida aqui nesta noite, que haja um despertamento da parte de Deus para as nossas vidas aqui nesta noite. Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho foco, eu tenho objetivo. Paulo diz: eu prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus. Essa palavra soberana fala para cima, fala acima, fala além, fala no alto. Foco de Paulo é tudo espiritual, no alto, acima, além. Depois, quando você está em conexão com o mundo espiritual, tudo é fácil ser resolvido, os problemas são fáceis de ser solucionados. Estralar de dedos, tem um insight de Deus. Faça isso, não faça isso, aguarde, avance, sabe? Mundo espiritual. Você já reparou que quando você está bem espiritualmente, meu irmão, pode levantar quem for, pode levantar problema, pode levantar barreira, pode levantar. Você está bem com Deus, meu irmão. Mas quando você não está bem com Deus, e alguém não olhar para você, já acabou com o seu dia. O quê? Acabar com o meu dia porque alguém não olhou para mim diferente? Eu tenho 24 horas para aproveitar. Tenho os meus filhos, tenho a minha esposa, tenho o meu trabalho, tenho meus amigos, tenho meus irmãos. Eu tenho um foco, eu sei onde eu quero chegar. A gente está precisando disso, irmãos. A gente está precisando de um foco que é algo para cima, algo acima, algo além, algo no alto. Eu sinto Deus aqui nesta noite, sabe? É hora de, recalcular a rota. Fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Porque Paulo prossegue para o alvo. Paulo é extraordinário. A segunda lição que eu extraio para nós aqui nesta noite, que enquanto a gente está com foco, que enquanto Paulo sabe aonde ele deve chegar, a gente precisa estar com foco e saber aonde a gente quer chegar. Fala para o irmão que está ao teu lado: Deus vai te dar direção, meu irmão. Fala aí, profético isso aí: Deus vai te dar direção. Não tem nada mais bonito do que isso. Tem uma direção de Deus. Quando você está numa direção de Deus, meu irmão, ninguém enxerga o que você está enxergando, ninguém vê o que você está vendo. A Bíblia diz que o homem espiritual não é discernido, sabe? O homem carnal não tem condições de discernir o homem espiritual, mas o homem espiritual discerne tudo. De ninguém é discernido, nos diz a palavra de Deus, sabe? Então Paulo tem um foco, você precisa ter um foco, precisa de uma direção de Deus, e tem vidas aqui que precisam de direção de Deus. Deus está dizendo ao meu coração: eu tenho uma direção para a tua vida, mas você precisa estar disposto a seguir essa direção. Sabe qual é o problema nosso? A gente quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa todo dia. Como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa todo dia? Impossível. Acorda para a vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Sai de casa determinado, focado: eu sei o que eu quero, eu vou buscar em Deus, vou buscar no alto, vou buscar acima, vou buscar além, vou buscar, porque vem de cima. A orientação vai vir, a bênção de Deus vai chegar.
E quando Deus tem uma direção a nós, assim como trouxe essa direção a Paulo, Paulo me ensina algo tremendo, porque eu fiquei pensando, e eu até falei com a minha filha quando estávamos vindo para cá. Às vezes nós temos uma direção a seguir, mas eu quero extrair uma segunda lição para nós aqui. Distração são armadilhas que nos tiram do propósito. Paulo nos ensina isso. Se eu tenho um foco, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um lugar para chegar, se eu tenho, portanto, um propósito a executar, eu não posso deixar com que a distração tome conta da minha vida. E sabe por que muitas coisas não estão acontecendo? A gente está andando meio que distraído. A gente está permitindo algumas coisas nos distrair, sabe? E eu te indago aqui nesta noite, o que é que tem distraído você de você não estar caminhando rumo ao plano e o propósito que Deus tem para a tua vida? Qual é a distração que tem tomado o tempo seu, tão precioso? Sabe, eu sempre tive muita indignação com alguns programas de televisão, sabe? Porque, tipo assim, em casa a gente não tem televisão. Tem televisão, mas não tem, tipo, uma emissora lá, uma Rede Globo, uma Record, essas coisas. É só internet, é estudando, é aprendendo, é de alguma forma, porque eu entendo que aquilo toma um tempo, e o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos nos dias em que nós vivemos. As pessoas perdem o seu tempo com muita facilidade, portanto, é uma distração, são armadilhas que nos tiram do propósito. E hoje está caindo por terra toda distração que tem impedindo o agir de Deus sobre a tua vida. Hoje está caindo por terra, são cadeias, são armadilhas que nós nem percebemos e caímos nelas, elas tomam de nós o tempo precioso e não nos permite seguir diante do plano e do propósito que Deus tem para a nossa vida. Que caia por terra nesta noite toda e qualquer distração para nos tirar do plano e do propósito de Deus. Porque Ele diz, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Ele deixa uma deixa aqui, meu irmão. Ele está seguindo para o alvo, ele está seguindo adiante, ele está indo rumo com uma direção de Deus, portanto um alvo, um propósito. Mas ele diz, eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Você vê que o passado muitas vezes é um fator de distração para nós. Ah, mas era assim. Ah, mas aconteceu assim. Ah, mas era assado. Ah, e te distrai. Não permite com que você viva a essência do que é para viver hoje. E o que você vai construir hoje vai reverberar no amanhã. Vai fazer coisas extraordinárias no amanhã. Ele diz, esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Olha, será que você pode largar um pouco desse teu passado? E você já parou para pensar que às vezes esse passado tenta sempre nos aprisionar? O saudosismo está no passado. Sabe, ai, a igreja de Cristo era assim. Ai, a igreja de Cristo era assim. Ai, na minha época o povo orava. Continua orando. Ah, na minha época tinha palavra. Continua tendo palavra de Deus. Ah, mas na minha época o povo fazia isso. Continua fazendo, a igreja vai muito bem. Obrigado, somos nós que precisamos nos posicionar. Sabe, se posicionar como cristão, se posicionar como crente, se posicionar como servo de Deus, e não permitir com que coisas que outrora vieram sobre nós não nos permite avançarmos para as coisas que estão diante de nós. É uma lei espiritual, o desapego. Tem gente presa no passado e Deus falando, meu filho, eu quero te levar para o outro nível, mas ele está aqui, ó. E agarrou o passado, e não consegue ir para o outro nível, não consegue ir para aquilo que Deus tem como plano e propósito para a vida dele. Sabe, larga isso, desapego. Você não crê que Deus é sustentador da tua vida? Você não crê que Deus é provedor na tua vida? Você não crê que Deus tem te sustentado? Você não crê que, como diz a palavra, eu cuido do lírio dos campos? Olha lá, eu cuido deles, eu não vou cuidar de você, meu irmão.
É tempo de detectar e deletar tudo que impede da gente prosseguir. Chacoalhe o seu irmão com todo respeito e carinho. O que você precisa deletar hoje da sua vida, meu irmão? O que a gente precisa tirar da nossa vida? Sabe? Um fardo pesado que a gente carrega sobre nós. Sabe? Jesus já nos disse: lançai sobre mim, sabe, este fardo pesado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. Alma sossegada, descansada. Você vê como o seu dia rende quando você descansa, tem uma boa noite de sono, descanso. Deus quer ter, sabe, fazer a nossa alma dar uma sossegada. Mas a gente precisa detectar primeiro e deletar. Tem que tirar da vida. O que você precisa tirar da tua vida nesta noite para você seguir diante? Sabe? Este ano de 2023, Deus disse que seria o ano do crescimento. O que você precisa deletar da sua vida? O que é? Está disposto a abrir mão de algumas coisas? Sabe? Para você cuidar. Eu amo aquele texto, aquela parábola do tesouro escondido, onde diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Sabe? E ele desfaz de tudo para adquirir aquela pedra, para comprar aquele campo. Ele desfaz de tudo. Mostra questão de prioridade. Mostra o que é que deve ser preferencial sobre a sua vida. O reino dos céus e a sua justiça. Detecte, delete estas coisas que te impedem de seguir. Distração, o que é? Rede social. Desliga essa bodega. O que é um programa que você tanto gosta? Tá bom, em momentos sim, mas não tomar o seu tempo a ponto de você não construir. Você sabe disso, tem gente que precisa tirar de casa o sofá e a televisão, e aí vai produzir, vai gerar coisas, vai fazer coisas, porque toma o tempo de uma forma tão extraordinária que não permite seguir adiante. E Deus está falando aqui, porque tudo reverbera no plano espiritual, porque às vezes a gente fica indagando: Deus, onde o Senhor está? O Senhor não está vendo? E Deus fica só olhando, fala: mas como que você quer? Você faz a mesma coisa todo dia, não muda nada, não muda uma estratégia, não vai ler um livro, não vai fazer um curso, não vai fazer... E você quer que faz coisas diferentes na sua vida? Como? Como vou fazer coisas diferentes na sua vida? Como? Paulo nos ensina isso, a detectar as distrações. Paulo, ele fala: não, eu esqueço-me do passado. Olha, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso aí passou, para trás já ficou. Eu vou avançar para as coisas que estão diante de mim. E eu preciso te provocar aqui nesta noite. Você crê que tem coisas reservadas para você no amanhã? Você crê? Você crê mesmo que tem coisas reservadas de Deus no teu amanhã? Você crê nisso? Receba da parte de Deus a sua palavra. Receba a mensagem de Deus ao teu coração. Esses dias eu falava algo com Samuel aqui, acho que foi quarta-feira depois do culto, que eu amo aquela passagem onde Abraão vai oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. E não adianta, ninguém vai me provar ao contrário. Ele estava disposto a entregar o seu filho. A fé dele era tanta que ele falava assim: até das cinzas Deus pode ressuscitar o meu filho, pode trazer ele de volta das cinzas. Eu vou entregar meu filho diante do Senhor. Deus pediu, eu vou entregar. Enquanto ele não chegou aonde ele deveria chegar, ele não viu o cordeirinho amarrado e pronto para o sacrifício. Eu vou repetir esta frase, parece que você não entendeu. Enquanto ele não chegou onde ele deveria chegar, ele não viu o animalzinho preso, pronto para o sacrifício. Ele tinha que chegar lá, meu irmão. Enquanto você não chegar, você não vai ver. Enquanto você não estiver onde Deus quer que você esteja, você não vai ver, está tudo preparado.
Já diz o Senhor que o plano macro de Deus é antes da consumação dos séculos. Antes, Deus já fez tudo, está tudo preparado para nós. Sabe, eu estava ouvindo o John Bevere essa semana, eu fui impactado por uma mensagem de Deus. Ele estava contando um testemunho dele. Ele trabalhava numa empresa de automóvel nos Estados Unidos. E ele, num momento de oração, ele estava buscando a Deus. Existia um determinado setor da empresa onde ele trabalhava, que eles estavam faturando equivalente, eu não lembro agora o número específico, 3 milhões por ano. Era um número assim, eu lembro que era 3. E ele começou a orar a Deus. Deus ministrou a ele uma passagem de Daniel. Olha que coisa extraordinária. Deus ministrou a ele uma passagem de Daniel, onde Daniel e os seus amigos, no final de um propósito diante de Deus, eles eram mais belos, eles eram mais formosos, eles eram mais inteligentes e cheios de sabedoria. Olha aí. E aí ele falava para Deus assim: Senhor, quando Deus ministrou essa mensagem no coração dele, ele falou assim: eu preciso ser melhor do que esses camaradas que não têm compromisso com o Senhor. Eu tenho obrigação de ser melhor do que essas pessoas. E aí ele fez um projeto e começou a orar, e começou a buscar a Deus, e começou a orar, e começou a buscar a Deus. E o resultado dele, que era de 3 dos outros, o dele foi de 30, 10 vezes mais, 10 vezes mais. E por que eu te digo isso aqui nesta noite? Se nós somos filhos de Deus, e assim somos, meu irmão, a gente tem a obrigação de ser melhor do que o incrédulo, do que aquele que não tem compromisso com Deus, daquele que não tem compromisso e responsabilidade com o Senhor. A gente tem a obrigação de ser melhor. Se prepare, faça alguma coisa. Você tem obrigação de ser uma pessoa melhor do que aqueles que não têm compromisso com Deus. Essa mensagem veio no meu coração, me deu um chacoalhão, irmão. Sabe, esse testemunho, eu comecei a chorar ouvindo essa mensagem. E eu falei: Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Melhor que quem? Eu quero ser melhor do que eu todos os dias. Amanhã eu quero ser melhor do que eu era ontem. Amanhã, depois de amanhã eu quero ser melhor. De dia em dia, crescendo, evoluindo, sendo uma pessoa melhor, servindo o Senhor melhor, aprendendo mais com o Senhor. Nessa fonte inesgotável. Mas o mal do século é as distrações. É as distrações. Quantas vezes seu marido quer falar com você e você está tão longe? Já viu aquilo? Às vezes alguém está falando com você, está longe. Distração. É tempo de detectar e deletar isso da sua vida. Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficaram e eu prossigo para as coisas que ainda hão de vir. E o terceiro, e eu termino aqui. Ele diz assim: prossigo para o alvo. Ele tem foco. Paulo sabe onde quer chegar. Diga bem forte: eu sei onde eu quero chegar. Fala assim: eu sei onde eu quero chegar. Se você não detectar isso, você não vai sair da onde você está e chegar aonde você precisa chegar. É plano A e plano B. Eu estou aqui no ponto A e quero chegar no ponto B. Você precisa saber onde você quer chegar. Nós, como cristãos, precisamos saber aonde a gente quer chegar. Coloque metas na sua vida. Coloque objetivos na sua vida. Sabe, a Vanessa falou algo aqui tão extraordinário, que às vezes a gente entra um ano, existe algo chamado ciclo de renovação de esperança, e a gente, sabe, dentro desse ciclo de renovação de esperança, a gente começa a fazer: eu quero emagrecer, eu quero trabalhar mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter tempo mais para os meus filhos, eu quero fazer isso. Mas quando você não faz, você sabota você mesmo. Você vai entrando num estágio de descredibilidade consigo mesmo. Porque quando você fala que você vai fazer uma coisa e você não faz, você entra num estágio de descredibilidade com você mesmo. Então, se você entrar para fazer alguma coisa, vá até o final. Ou então não fale que vai fazer. A Bíblia nos diz isso: melhor você não votar do que votando não cumprindo com o seu voto. Sabe? Vou fazer isso. Seja focado, seja determinante, saiba onde você quer chegar, corra prontamente a fim de capturar, corra com determinação, siga adiante.
Não entre em uma parada que você não for capaz de ir até o final. Pense, repense. Mas quando você entrar, ninguém vai tirar você da jogada. Ninguém vai tirar você de lá. Você sabe onde você quer chegar. A distração vai querer te pegar, mas você vai deixar ela para trás. Ela não vai fazer parte da sua vida. E Paulo diz: prossigo para o alvo, eu tenho um foco. Rumo ao prêmio da soberana vocação. Ele fala de um prêmio. Na corrida da vida, Deus não fica devendo nada para ninguém. Na corrida da vida, Deus não fica devendo nada para ninguém. Paulo sabia onde ele queria chegar. Ele caminhava rumo ao prêmio da soberana. Prêmio de cima. Prêmio além, prêmio que vem do alto, prêmio que está além. Este é o prêmio que Paulo busca. Então a terceira lição para nós aqui: este prêmio é uma recompensa que sempre Deus tem aos seus filhos. Deus sempre tem recompensa aos seus filhos. Deus sempre tem recompensa aos seus filhos. Eu vou repetir: Deus sempre tem recompensa aos seus filhos. A gente passou agora, né, o negócio da Enem. Tem crente que fica falando: ora por mim, pastor, eu vou fazer o Enem, a prova disso, a prova daquilo. A pergunta que você tem que fazer: você está estudando? Porque tem incrédulo que está passando horas e horas e dias e madrugada dentro, estudando, fazendo e tal. Deus não vai ser injusto. Ah, mas eu sou crente. Problema seu que você é crente, é obrigação sua, não há virtude nenhuma. É sua obrigação servir ao Senhor de forma íntegra. É nossa obrigação. Mas Deus tem recompensa aos seus filhos que trabalham, que levantam cedo, que têm disposição, que falam: Senhor, eu vou fazer para o Senhor, como para o Senhor, porque do Senhor vem minha recompensa. Eu faço para Deus, porque se faço com amor sou recompensado, senão é apenas um cargo que me foi confiado. Existe recompensa da parte de Deus. E a recompensa é o resultado das resoluções dos problemas. Parece algo meio contraditório, mas a gente vive orando a Deus e falando: Senhor, não quero problema. É assim ou não é? Mas atrás de todo problema tem uma recompensa. Não é solução. Atrás de todo problema tem uma recompensa. Ame recompensa. Ame recompensa. Ame as recompensas. Eu quero recompensas da parte de Deus. Busque em Deus. Deus tem recompensas para fazer e para te dar. Meu irmão, Paulo está firme e forte. Alvo. Distração não vai me pegar. Tem recompensas em Deus. E essas recompensas são de cima, estão acima, são além, são do alto. Louvado seja o Senhor. Deus tem isso para nós. É tempo de nós vivermos algo extraordinário e grandiosamente em Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Coisas extraordinárias, coisas grandiosas em Deus. Mas se levanta, meu irmão, em nome de Jesus. Se levanta 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 em nome de Jesus. Erga-se, erga-se em nome de Jesus Cristo. Foco, sei onde eu quero chegar. As distrações vão querer tirar você. São armadilhas para tirar você do propósito de Deus. Você segue adiante. Esquece das coisas que para trás ficou. Esquece tudo isso. O passado amarra e escraviza muitas pessoas. São armadilhas do nosso adversário. Sabe? Nossa, hoje o André testemunhou algo aqui tão lindo hoje de manhã. Sabe? De alguém que deu prejuízo, que alguém que fez isso, emocionalmente feriu. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou ligar para esse camarada, eu vou mandar uma mensagem, eu vou falar: oh, me perdoe. O cara que ofendeu ele, o cara que deu prejuízo nele. Ô, meu irmão, me perdoa, fica tranquilo, Deus te abençoe. Saiu aquele peso, saiu aquilo dele. Sabe, irmão? Coisa do passado, amarrando, escravizando, fazendo com que a gente não siga adiante rumo àquilo que Deus tem para nós. Quer levar? Jesus disse: se bater de um lado, dá o outro também. Se falar de você andar tanto, anda outra milha. Sim, é o Evangelho, assim é Jesus, assim é a palavra, assim é o Evangelho. Sabe? Quer? O que você quer? É isso que você quer? Leva embora. Eu tenho algo maior do que isso. Eu tenho a vida, eu tenho uma vida em Deus, eu tenho uma vida no Senhor, eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma família, eu tenho algo. Ei, louvado seja o Senhor.
Foco, Ele sabe onde quer chegar. As distrações são as armadilhas que tentam nos tirar do plano e do propósito. Mas Ele entende, tem uma recompensa. É um prêmio. Eu estou caminhando rumo ao prêmio. E não é um simples prêmio. É um prêmio que vem de cima. É um prêmio que está acima. É um prêmio que está além. É um prêmio do alto. Está linkado à vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, maduros, sem falta alguma. Essa palavra perfeição fala disso, de plenitude. Fala de algo sem falta alguma. Sabe? Alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-la revelará. E eu encerro aqui, concluindo, que Deus tem coisas extraordinárias para revelar ao seu coração. Revelar ao seu coração. Meu irmão, e quando Deus traz uma revelação, quando Deus traz um entendimento a nós, a gente rema contra o mar, a gente rema contra as palavras, a gente rema contra tudo. Mas você é louco, você é maluco. Eu sei quem falou comigo, eu sei quem me deu luz e entendimento acerca dessa questão. Eu sei quem Ele é. Ele não falha. Ele não falha. Se Ele disse, está dito. Se Ele falou, está falado. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus diria e não cumpriria. Ele é extraordinário, Ele é poderoso. José está disposto a largar Maria. Está disposto. Já projetou, vou sair secreto, não vou difamar ela, eu vou embora. Como assim? Está grávida? Até que ele vai dormir e Deus dá a ele um sonho. Revela algo ao coração dele. Fala com ele. Não temas receber o que de Maria, porque é do Espírito, é do alto. Entende? Ele ficou. Deus vai revelar ao seu coração o que você precisa fazer. Você crê nisso, meu irmão? Tem momento que a gente precisa dobrar o nosso joelho. Olha o que eu vou te falar aqui nesta noite, profético isso. A gente precisa dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu não vou levantar daqui enquanto o Senhor não me dá uma direção. Senhor, eu preciso, eu não aguento mais errar. Senhor, eu não aguento mais falhar, Senhor. Sabe? Porque às vezes a gente se sente um inútil, a gente se sente, sabe, por tantas, a gente fica se condicionando. Há momento que a gente precisa dobrar o nosso joelho, falar: Jesus, vem aqui, preciso falar com o Senhor. Sabe, falar mesmo, abrir o coração, sabe, falar tudo que está aqui dentro da gente, que machuca a gente, que incomoda a gente, e falar para o Senhor, falar: Senhor, me direciona, sabe? Hoje eu ouvi um testemunho tão bonito, tão lindo. Eu sempre vi nesse menino algo diferente. O Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil. Ele num podcast, aquele podcast Positivamente, eu esqueci o nome da menina que, Karina, e ele falou assim: eu oro pelos meus filhos antes de tê-los. Ele falou assim: eu orava pela minha esposa antes de conhecê-la. Olha que lindo isso, irmãos. Ele falou: eu já oro pelos meus filhos antes de tê-los. Eu orava pela minha esposa e por isso Deus me deu uma esposa maravilhosa. Deus me deu alguém maravilhoso para estar ao meu lado. E aí eu brinquei, falei: Débora, você já está orando pelo seu? A Débora ficou assim. Aí eu falei: Ana, e aí, está orando? Ela falou: estou orando. Coisa linda é isso, irmãos, para Deus preparar alguém de Deus para nós, sabe? Vocês que ainda não casaram, vocês que ainda vai conhecer pessoas, meu irmão, você não pode errar nisso, é tão ruim, sabe?
sabe? São coisas que a gente não pode errar na vida. Com quem a gente vai casar, o trabalho que a gente vai trabalhar e aonde a gente vai morar. São coisas que a gente não pode errar na vida. Vai te dar um prejuízo danado. A gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a buscar. A gente precisa aprender a invocar o nome do Senhor. Deus tem recompensa aos seus filhos. E eu profetizo isso à tua vida. Deus tem recompensa aos seus filhos. Porque Deus para os seus filhos é Pai. Mas para os incrédulos, Ele é Deus. Juízo se necessário for. Fazer o que é necessário ser feito. Mas para os seus filhos, Ele tem um tratamento de Pai. Ele disse: se vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos teus filhos, muito mais o Pai Celeste vos dará. Ficamos em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta noite por tua palavra, Pai, por tua igreja aqui presente, Pai, por tudo que vivemos nesta noite, Pai. Eu te glorifico, Senhor, porque tu és grande, Pai. Tu és poderoso, Pai. Visita este meu irmão agora, Pai. Visita essa minha irmã agora, Senhor. Ele precisa disso, Pai. Acertar a rota, acertar o foco. Fala como Paulo prossiga rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O foco, saber onde quer chegar. Nada vai distraí-lo, Pai. Nada distraiu Paulo. Paulo sabia que queria chegar. Me ajuda, Pai. Ajuda os meus irmãos, ajuda os obreiros desta casa, ajuda os representantes das famílias aqui nesta noite, Pai querido, em nome de Jesus, porque tem recompensa da tua parte, Pai. Tem recompensa da tua parte. Mostra aos teus filhos, ó Pai, que tu não és um Deus mau, como muitos pensam, sabe, esperando as migalhas que caem, Pai. O Senhor quer surpreender-nos como igreja, Senhor. Quantas das vezes nós fomos alvos de uma teologia, a teologia da miséria, Pai, enquanto Tu és o Deus grande, poderoso, Deus dono do ouro e da prata, Pai querido. E quando entendermos que isso é munição que o Senhor quer dar a nós, quer oferecer a nós, Pai querido, isso não vai subir ao nosso coração, porque sabemos quem somos, sabemos aonde queremos chegar. Eu oro, abençoa a Tua igreja, Pai. Eu entrego os Teus filhos nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por esta noite maravilhosa, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós. Nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho.